Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod Escolar e no Pod de hoje nós vamos conhecer o José de Alencar, que foi um dos maiores nomes da era do romantismo. E não contente em ser um grande romancista, o José também foi dramaturgo, jornalista, advogado e até político brasileiro. Entre seus romances destacam-se Iracema e Senhora. Seu romance O Guarani, publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani, e foi escolhido pelo Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. José Martiano de Alencar Júnior nasceu no dia 1º de maio de 1829, em Messejana, no Ceará. Ele era filho do padre, que depois virou senador, José Martiano de Alencar e Ana Josefina. Em 1838, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Com 10 anos, o José ingressou no Colégio de Instrução Elementar e durante a noite ele presenciava os encontros políticos do seu pai. Com 14 anos, ele se mudou para São Paulo, onde terminou o secundário e entrou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances. Entregou-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Byron, entre outros. Em 1847, com 18 anos, ele começou a escrever o seu primeiro romance, Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda, concluído em 1851. E de volta a São Paulo, levou o esboço de 2 romances históricos, Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só seriam publicados no fim da sua vida. Ainda em 1851, José de Alencar voltou para o Rio de Janeiro, onde exerceu a advocacia. Em 1854, ingressou no Correio Mercantil, na seção Ao Correr da Pena, onde comentava os acontecimentos sociais, as estreias de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas. Em 1855, assumiu as funções de gerente e redator-chefe do Diário do Rio, onde publicou em folhetim seu primeiro romance, 5 Minutos, em 1856. No dia 1º de janeiro de 1857, começou a publicar o romance O Guarani, também em forma de folhetim, que alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. Em 1858, José de Alencar abandonou o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, chegando a consultor com o título de conselheiro, ao mesmo tempo em que lecionava direito mercantil. Em 1860, com a morte do pai, se candidatou a deputado pelo Ceará, pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. Na visita à sua terra natal, se encantou com a lenda de Iracema e a transformou em livro. Em 1865, sob um pseudônimo, publicou Cartas de Erasma, dirigidas ao imperador, onde descrevia a situação do país. Defendia um governo forte e propunha uma abolição gradativa da escravatura. Embora Dom Pedro II não simpatizasse com Alencar, não se opôs à sua escolha para o Ministério da Justiça do Império. Em 1870, foi eleito senador pelo Ceará, porém com os conflitos com o Ministério da Marinha não foi o escolhido. Voltou para a Câmara, onde permaneceu até 1877, porém rompido com o Partido Conservador. E mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário de Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romancista. Triste e desiludido, passou a publicar sob o pseudônimo de Sênio, porém a maioria o louvava. Durante toda a sua vida procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Famoso a ponto de ser aclamado por Machado de Assis como o chefe da literatura nacional,
José de Alencar morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Como romancista, José de Alencar escreveu uma variedade de obras em diferentes gêneros. Deixou romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. As principais realizações indianistas em prosa de nossa literatura são os 3 romances de José de Alencar: o Guarani, Iracema e Ubirajara. O primeiro romance histórico de nossa literatura foi As Minas de Prata. Escreveu ainda A Guerra dos Mascates, narrativa da famosa Revolução de 1710. Entre os romances regionalistas, destacam-se o sertanejo e o gaúcho, que reproduzem costumes típicos e folclóricos dessas regiões. Os romances urbanos caracterizam a corte e o meio social carioca do Segundo Reinado, como A Viuvinha, Senhora, Luciola e Encarnação. Como poeta, José de Alencar escreveu o poema indianista Os Filhos de Tupã. Como teatrólogo, destacam-se as comédias Verso e Reverso, O Demônio Familiar e As Asas de um Anjo. E com essas informações eu finalizo o Pod Escolar sobre o José de Alencar e eu espero que vocês tenham gostado.